Oi, gente! O vídeo de hoje é não fique sem comer, porque ficar sem comer não emagrece. Então, o tema do vídeo de hoje, ficar sem comer não emagrece. Eu sou a doutora Janaína e eu ajudo mulheres o jeito certo de emagrecer. E se você está aí sem comer, ficando horas sem se alimentar e não está emagrecendo, esse vídeo é para você. Então já clica aqui em algum botão que você tá vendo na tela, algum botão abaixo, clique em me seguir nas minhas redes sociais, curta o vídeo se você estiver gostando aqui do conteúdo que nós estamos produzindo para vocês e compartilhe com alguém que você gosta, que você ama, que você sabe que precisa ir emagrecer e não está conseguindo e está ficando horas sem comer à toa, passando fome, literalmente. E o que eu quero falar para vocês? A maioria das pessoas, elas confundem o processo de alimentação e o processo de ficar sem comer, o que a maioria agora erroneamente chama de jejum. Jejum intermitente não é ficar sem comer. Primeira coisa que você precisa saber aqui, tem muita gente que tá ficando sem comer 24, 26 horas, 1, 2, 3 dias, numa loucura de ficar sem comer, achando que vai emagrecer e não vai emagrecer nada. Tem muita gente que fala assim: ai, doutora Janaína, me procura, ou algum aluno online, uma mentorada, ou até aqui no meu consultório, fala: doutora, eu já faço jejum, eu já fico sem comer e não tô emagrecendo. Na verdade, você só está ficando sem comer e está deixando de fazer todo o outro processo que inclui janela alimentar, que é colocar nutrientes para dentro, fazer uma boa base de tratamento, tratar intestino, colocar suplementação que é importante, tratar a sua mitocôndria, né, que ninguém faz, usar aí vitamina D, ômega 3, você só fica sem comer. Que adianta? Imagina uma pessoa que precisa emagrecer, precisa ter ali uma resposta metabólica, porque emagrecimento é metabolismo, né? E ela não coloca nenhum nutriente pra dentro, ela só tá ficando sem comer. Essa pessoa, ela vai conseguir emagrecer? Ali na primeira semana, segunda semana, talvez primeiro mês, ela até consiga. Depois, gente, não consegue mais nenhuma grama. Nem a custa de reza brava, como eu fico brincando. São pessoas que escutam sobre jejum e fazem de maneira errada. Ou são pessoas que até já escutaram uma coisa ali sobre jejum, não tem muito tempo, acaba ficando sem comer e pensa assim: não, eu vou ficar sem comer porque aí eu não tô colocando nada pra dentro, nenhum alimento, nenhuma caloria, não é possível, vou emagrecer. E infelizmente ficar só sem comer não vai garantir que você entre na via metabólica preferencial para o emagrecimento correto, tá? Então você pode sofrer ali de desnutrição, de dor de cabeça, de queda de cabelo, tá? E principalmente de falta de alguns nutrientes e micronutrientes específicos, que importantíssimos para você, dependendo de como você chegou aí nesse processo. Tá? Então, por favor, você que está me assistindo no vídeo aqui agora, você preste atenção que a alimentação ela é muito importante. Você que precisa emagrecer, você precisa saber o que comer na janela alimentar. Você precisa saber como inserir esses alimentos, como combinar esses alimentos, tá? Como que você vai colocar ali aquele alimento no seu almoço, no seu lanche, no seu jantar, com um período de jejum intermitente, tá? Jejum intermitente não é ficar sem comer. Você tá achando que você tá aí fazendo jejum porque você tá ficando sem comer? Você não tá. Jejum intermitente é um período de sem alimento, mas com hora para acabar, para começar e mais. Ele precisa de um protocolo específico. Precisa de uma base alimentar muito bem específica, com alimentos específicos, combinado de maneira correta, com a quantidade de um e de outro, carboidrato, gordura, proteína, de forma correta. E mais, né, gente? Precisa de nutrição, tá? Se você tá só sem comer, você acha que seu metabolismo no emagrecimento vai funcionar? Pelo amor de Deus, não vai! Não vai funcionar. Você uma hora vai ter que comer, entendeu? E você pode também piorar o processo de compulsão alimentar. Então a pessoa fica ali sem comer. Aí na hora que ela vai comer, come até os rebocos da parede, né? Porque a fome dela tá tão grande, porque ela só ficou sem comer, que ela não consegue se controlar, entendeu? Então você ficar sem comer não te ajuda em nada. O que você precisa pensar que ao invés de parar de comer, né, de tirar as coisas, tirar as refeições da sua vida, é inserir nutrientes.
tá? Eu não sou uma nutricionista tradicional, por aqui eu ensino o jeito certo de emagrecimento, é um jeito eficiente, mas eu não sou a favor das pessoas que ficam sem comer, tá? Eu acho que você ficar sem comer, simplesmente parar de comer, não resolve o seu emagrecimento. Se resolvesse, né, gente? Tinha um monte de gente aí que só come à noite e tava magro. Por que as pessoas que ficam sem comer o dia inteiro aí chegam em casa à noite e não estão magras? Então engordando e piorando cada vez mais a saúde. É porque elas estão fazendo do jeito errado, tá? O período de jejum tem que ser bem feito, a base alimentar tem que ser muito bem feita, a suplementação, gente, tem que ser muito bem orientada para essa pessoa. Ela precisa tratar o intestino dela. Você imagina, a pessoa ficou sem comer e ela não tratou o intestino. Como que ela vai colocar bactérias boas naquele bioma intestinal? O intestino é o nosso segundo cérebro. Nós precisamos de um intestino saudável para que a gente possa fazer todas as outras coisas do nosso corpo acontecer. Imagina, seu intestino nem tá tratado, você tá ficando sem comer, não coloca probiótico para dentro. Esse intestino não vai liberar a toxina. Aí você vai ficar mais intoxicado. Esse excesso de toxinas que vai passar para sua corrente sanguínea vai gerar em você outros processos que você nem poderia estar passando no seu corpo. Autoimune, sensibilidades, né? E aí a gente vê muita gente aí com alergia, dermatite, algumas intolerâncias que passaram a ter, tá? Então ficar sem comer pode ser muito perigoso para você se você não sabe a forma correta de emagrecer, tá? Então a gente tem um protocolo de jejum intermitente, mas que precisa ser muito bem orientado por um profissional, tá? Principalmente se você tem algum tipo de doença específica, para que você possa ter resultado não só no emagrecimento, mas na sua saúde, tá? O jejum intermitente, ele tem N benefícios, mas nunca foi ficar sem comer. O jejum intermitente melhora a sua memória, a sua cognição, a sua longevidade, inclusive a sua compulsão. Imagina aquela pessoa que só está sem se alimentar e a compulsão dela tá piorando. Essa pessoa, ela tá fazendo jejum intermitente? Obviamente que não. Imagina uma pessoa que só tá ficando ali sem se alimentar e aí quando ela chega em casa, ela come o triplo do que ela comeria se ela estivesse fazendo uma alimentação regradinha. Tá adiantando ela ficar sem comer? Não tá. Tá? Então você que tá me assistindo aqui, você que tá aí sem se alimentar, você que tá ficando horas sem comer, deixando a sua família preocupada, deixando quem te ama preocupado, seus amigos preocupados, cuidado, procure uma orientação, tá? O jejum intermitente é uma estratégia onde inclui períodos de jejum? Sim, mas não ficar sem comer de maneira aleatória, tá? Isso não existe, tá? E outra coisa, passar fome. Se todo mundo que ficasse sem comer, passando fome, tivesse magro, o problema do mundo da obesidade estava resolvido. Isso não é verdade, tá? Então a gente sabe que esse ficar sem comer é algo inconsequente que as pessoas agora estão fazendo e que não vai resolver o problema de emagrecimento, principalmente depois da pandemia. Você acha que você agora colocou o seu corpo em contato com esses vírus e o seu metabolismo tá igual? Não, gente, você vai responder de maneira diferente também. Então você precisa entender que não é só parar de comer, você precisa colocar nutrientes para dentro que vão inclusive te ajudar a ter uma resposta metabólica eficiente, tanto para o emagrecimento quanto para a sua saúde. Imagina se você tá com a memória ruim, aí você começa a ficar sem comer. Aí você tá lá, sem comer, não, porque eu vou ficar sem comer porque eu vou emagrecer. Tá bom. Aí você não faz esse período de jejum da forma correta, não usa base, não usa suplementação. Você começa a ficar com enxaqueca, dor de cabeça. Aí você chega em casa irritado, vai brigar com as pessoas, brigar no trabalho, vai esquecer das coisas, vai piorar esse processo. Então você precisa saber que existe nutrientes que você pode colocar. E aqui falando de memória, por exemplo, o ômega 3 com mega DHA. E aí você fala, ai Janaína, eu achava que era só ômega 3. Pois é, não é só ômega 3. Aí você fica sem comer e corta todas as gorduras da alimentação. Como é que fica as barreiras seletivas que são feitas de gordura das suas células? Que são elas que fazem a entrada e saída ali de toxinas, de nutrientes, para fazer todas as reações metabólicas.
tá? Então você precisa de ácidos graxos essenciais, você precisa dessa gordura que é saudável, tá? Pra colocar ali na janela alimentar. Mas você não sabe nem o que você come. E aí a pessoa fica sem comer e ela não sabe o que ela coloca na janela alimentar, por exemplo, pra ajudar nesse processo de nutrição, tá? Então nós precisamos de nutrição, não só de ficar sem comer. Aí o que acontece? A pessoa fica sem comer, o cabelo dela começa a cair, né? Aí ela começa a ficar careca, já tá com a memória ruim, tá passando fome, e aí o cabelo começa a cair. Literalmente. Por quê? Porque ela deixa de ingerir ali nutrientes que são específicos para esses anexos. Então ela deixa de ingerir proteínas, aminoácidos, ela deixa de ingerir esses ácidos graxos, ômega 3, ômega 6, ômega 9, né? Que estão ali nas gorduras saudáveis, nos óleos, nas castanhas. E aí ela começa a ter um monte de sintoma clássico de desnutrição, né? E aí ela vai ter que procurar outros profissionais e aí gastar mais dinheiro para tratar outra coisa que não tava nem com problema, tá? Então quando você fica sem comer, simplesmente sem comer, e acha que porque você tá sem comer, tá deixando de colocar alimento para dentro vai emagrecer, você tá completamente errado. Isso não existe. Inclusive, os períodos de jejum intermitente, eles são interrompidos, né? Que é o que a gente chama de intermitência, por períodos de alimentação. E mais importante do que o período de jejum é o período da alimentação. Mais importante do que o tempo que você fica sem comer, e tem um tempo que é ideal para isso, para reduzir a insulina, para estimular, por exemplo, genes que são específicos, BDNF, gene das sirtuínas, tem um período, tem um protocolo que você precisa saber seguir. Mais do que esse protocolo, ainda nós temos outros nutrientes, nós temos outros pontos importantes que você precisa inserir na sua rotina para que você possa ter uma resposta metabólica ao emagrecimento. Tem um monte de gente que tá ficando sem comer, tem um monte de gente que tá ficando irritado, tá perdendo cabelo, tá desenvolvendo autoimune, tá ficando fraco, com a memória ruim, né? Porque com a Covid todo mundo já reclamou de memória. Tá ficando pior, tá com dor muscular e não tá emagrecendo 1 grama. Não adianta. Às vezes você fala, não, eu tô ficando sem comer, eu até emagreci. Quantos quilos? 5? Até emagreci, mas preciso emagrecer 30. Gente, por favor. A pessoa que vai emagrecer 30 quilos, 15 quilos, isso é possível, né? Da forma correta de se emagrecer, do jeito certo de se emagrecer, e é o que eu ensino, ela precisa saber, né, o passo a passo, a metodologia. E não é ficar sem comer. E é isso que eu quero falar no vídeo pra vocês. Então, se você conhece alguém que está há muito tempo sem comer e essa pessoa está adoecendo, manda esse vídeo pra ela. E se você é uma dessas pessoas e já sofreu algum desses sintomas aqui que eu falei no vídeo, coloca aqui nos comentários pra gente ficar sabendo, pra gente interagir. Espero estar ajudando vocês. Prometo gravar mais vídeos, mais conteúdos, mostrando o jeito certo de emagrecer. Tá bom, gente? Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.